Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o Andrei, criador do canal e agora então investidor qualificado. E eu gostaria de trazer para vocês uma notícia que aposto que você teve conhecimento. Basicamente, eles estão falando que a Auren Energia, ela reverte o lucro e teve um prejuízo de quase aqui 840 milhões de reais nesse terceiro trimestre. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, André, eu criei toda uma tese de que eu iria receber aquele não recorrente, receber um dividendo de 1,50 por ano por alguns tantos anos. Será que essa tese ela ruiu? Será que na verdade tudo aquilo não era uma miragem e que não vai acontecer? Calma, eu vou te explicar exatamente tudo o que aconteceu. Nós vamos olhar aqui o demonstrativo dos resultados e dar uma olhada exatamente no fluxo de caixa, porque lá você vai ter a exata noção se você vai receber ou não esses dividendos com os quais muitas pessoas estão ali familiarizadas por conta das notícias que foram veiculadas em mídia. Então, eu vou trazer aqui para vocês todas essas notícias logo após o vídeo. Então, bora! Bem, para a gente começar, vamos entender um pouco mais do porquê que realmente houve esse prejuízo tão grande aqui, tá bom? Olha só o que eles colocaram. Esse lucro que nós tivemos aqui, na verdade, esse prejuízo, foi impactado pelo reconhecimento de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, sobre a atualização do ganho relativo à usina hidrelétrica Três Irmãos. André, tá bom, eu entendi, mas eu não sei como é que isso aqui afeta. Olha lá, vamos entender os conceitos para a gente chegar, enfim, à demonstração, tá bom? Ó, se você for pegar aqui o release de resultados, você vai perceber que nós tivemos aqui uma receita líquida de 1,6 bi e nós tivemos um EBITDA na casa aqui dos seus 350, EBITDA ajustado de 453 milhões. Mas o que aconteceu que eu não estou vendo nenhuma indicação aqui para a gente chegar neste prejuízo que nós tivemos? Tá bom, olha só que interessante você saber a nomenclatura para você entender onde você consegue encaixar as coisas. O que significa o EBITDA? O EBITDA significa os ganhos antes dos impostos, dos juros, da depreciação e da amortização. Opa, você me falou impostos? Então quer dizer que imposto de renda e contribuição sobre lucro líquido são tributos? Exatamente isso. E por conta de você ter tido aquele tributo alto, você consequentemente, depois do EBITDA, já deduzido os impostos que a empresa tem que pagar, ela ainda teve um outro imposto não recorrente desse imposto sobre o lucro líquido e o imposto de renda, tá bom? Então, exatamente por isso que a gente chega aqui nesse lucro líquido negativo. Só que se nós expurgarmos ou nós tirarmos esse não recorrente, na verdade a empresa ela trouxe sim um resultado bastante interessante, tá bom? Então você não precisa ficar preocupado, os resultados da empresa não foram impactados. Tanto é, sabe como que você consegue enxergar isso de uma forma muito mais clara? Vamos enxergar o EBITDA do terceiro trimestre de 2022 com o do terceiro tri de 2023, para ver se houve nesse meio tempo uma melhora. E olha só, no terceiro trimestre de 2022, a margem EBITDA foi de 20,1%, tá bom? E no terceiro trimestre de 23 foi aqui na casa de quase 28%, ou seja, você não precisa se preocupar, a empresa não está falindo, não está acontecendo nada demais, a não ser o não recorrente. Por quê? Basicamente, você se recorda que ela recebeu um valor muito alto dessa usina hidrelétrica Três Irmãos. E o que acontece? Você tem que pagar um imposto pelo ganho de capital que você teve e a contribuição sobre o lucro líquido que a empresa teve, consequentemente, por conta desse ganho. Claro, essas questões ainda podem ser judicializadas, mas fato é que você teve esse impacto no momento. E aí o que acontece? Você tem que trazer um resultado no momento em que aquele fato aconteceu, e exatamente agora. Só que isso não impacta negativamente os dividendos que você vai receber lá na frente. Quer uma prova mais clara disso? Vamos olhar aqui um item muito importante que eu acho que todo mundo deveria conhecer, que é a questão do fluxo de caixa, o demonstrativo do fluxo de caixa deste período aqui, dos 9 meses de 2023. Claro, são vários números aqui, você não precisa ir um por um, mas eu quero trazer vocês para um item que eu acho muito importante você saber. Se você vai na questão dos caixas relacionados às atividades de financiamento, é lá que você consegue obter a informação a respeito dos dividendos ou do juros sobre capital próprio que a empresa ela paga para os seus acionistas. Então, vamos dar uma olhada. Nesses 3 meses aqui de 2023, olha só, pagamento de dividendos, 1,5 bi praticamente. Tá, André, eu entendi, 1,5 bi saiu do caixa da empresa, mas o que isso quer dizer? Bem,
vamos aqui para as ações da Auren Energia. Por quê? Você vai perceber que ela tem 1 bilhão de papéis. Se ela distribuiu, como eu mostrei aqui para vocês, 1,5 bi, ou seja, significaria R$ 1,50. Como que a gente pode confirmar isso? Vamos aqui na contabilidade da empresa, nos dividendos que ela reportou aqui para a gente, você vai poder perceber o valor, como eu mostrei, de R$ 1,50 por ação. Então tá tudo claro aqui para a gente. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, olha só que interessante que eu posso mostrar para vocês. Aqui em cima, você vai poder perceber na questão dos ativos, basicamente que essa empresa tem, ativos indenizáveis pela União. Tá aqui, ó. 4,164 milhões de reais, 4 bi 164 milhões foram recebidos aqui por conta daquela indenização que todos nós conhecemos, tá bom? E exatamente por conta disso que nós tivemos esse impacto muito grande na questão operacional da empresa, tá? Então, não é um recorrente aqui da empresa, mas é importante você saber que isso existe, tá? Enfim, você vai poder ver outras questões aqui que eu acho que não são de muito mais importância, afinal de contas a maioria de vocês quer saber dos dividendos, mas eu queria fazer uma conclusão com vocês aqui. Essa questão do fluxo de caixa operacional, do caixa livre, isso foi muito impactado nesse trimestre por conta desse não recorrente que nós tivemos. Só vamos tentar dar uma olhada aqui, ó. Se você for ver exatamente tudo que a empresa pagou, tudo que ela teve que desembolsar, você vai poder perceber que, ó, em aquisição de ativos imobilizados, ela gastou 1,5 bilhão de reais, tá bom? Outras questões aqui, ó, você vai poder perceber a liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures. Olha, ela teve que gastar outros 631 milhões de reais. Vamos ver se eu ouvi algum outro indicador aqui importante que seja de relevo para a gente. Ó, ela teve aqui uma reversão de ajuste no valor de securitização de ativos de 218 milhões de reais, um lançamento interessante. Ela teve que fazer a indenização de alguns ativos da União de 262. Enfim, você consegue dar uma olhada aqui do demonstrativo de fluxo de caixa, o quanto que a empresa ela foi ou não impactada. Vamos dar uma última olhada numa questão que eu acho importante que está aqui no final. Basicamente, a demonstração de fluxo de caixa ela é quase que uma foto do extrato bancário da empresa, mostrando o quanto que entrou, quanto que saiu, qual o seu saldo final, qual o seu saldo inicial, e aqui você tem exatamente essa informação. Olha lá. Nesse período todo, a empresa ela teve um acréscimo de caixa de 1,778 bilhões de reais, tá bom? Ela começou o exercício com 3 bi em caixa e ela encerrou este período com quase 5 bilhões de caixa, ou seja, é uma empresa que está com muito dinheiro aqui para distribuir. Se ela fizesse a distribuição de todo esse valor aqui, eu te garanto que você receberia R$ 4,90 por cada ação que você tem. Sim, é bastante coisa que tem a receber, é um dividendo que eu acredito que ela irá diluir ao longo de um certo período e que nos próximos 3, 4 anos, talvez você possa receber um valor muito interessante. Claro, é importante se lembrar que este é um não recorrente e que ele será impactado nesses próximos anos, mas depois que esse não recorrente ele sair do balanço da empresa, eu digo, da indenização que a usina Três Irmãos deu para a Auren, nós não teremos mais esse dividendo de R$ 1,50. Portanto, quando você for olhar essa empresa, comprar ou sair da posição, tenha em mente que esse dividendo extraordinário ele encerrará. E na medida que ele for encerrando, muito provavelmente as pessoas vão devolvendo essa cota ao mercado e o valor da ação vai cair. Então, cuidado com as movimentações que você fizer e tenha um olhar muito oportunístico nesse tipo de ação. Então, espero que você tenha gostado. Mais análises a respeito de balanços eu faço aqui no canal, por isso eu faço convite para você se inscrever. Se quiser conversar com pessoas também que estão vocacionadas a investimentos, tem o grupo do WhatsApp, que é o link aqui embaixo. E por fim, existe a possibilidade de eu analisar a sua carteira de ações numa conversa bastante franca. E claro, para isso você precisa se tornar membro e ter acesso a diversos outros conteúdos que eu publico aqui também. Então, espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.